Você foi educado para acreditar que gentileza gera gentileza. Então, por que quanto mais gentil você é, menos te respeitam? A cultura moderna vende bondade como moeda universal, mas esconde a conta. O bonzinho paga com tempo, energia e autoestima. Maquiavel, que nunca escreveu para agradar, faz uma pergunta brutal. De que serve a moral se ela te torna escravo? Este vídeo não é convite à crueldade, é um alerta à ingenuidade. Vamos dissecar as 8 lições do Florentino sobre poder, presença e limites, e provar que a bondade, sem estratégia, vira coleira. Você decidirá se continua o cordeiro educado ou se aprende a morder quando necessário. O objetivo não é ser mau, é ser inteiro. Quem domina o próprio espaço não precisa mendigar aprovação. Prepare-se para choque filosófico, exemplos reais e exercícios práticos. Se você é um homem que vive pedindo licença para existir, estas páginas valem mais que anos de terapia mal feita. A boa pessoa que você tenta ser pode estar matando o homem poderoso que você deve ser. Parte 1. A mentira da boazinha. O condicionamento infantil. O CID da submissão. Desde o primeiro não fale alto, até o peça desculpas mesmo quando não errou, você foi programado para priorizar o conforto alheio. As escolas premiam quem obedece, as igrejas quem se sacrifica, a família quem não contesta. Resultado? Adultos treinados a ser travesseiro social. Absorvem pancadas para que outros durmam melhor. Símbolo: o tapete vermelho invisível. Imagine um tapete vermelho estendido diante de todos, mas é você quem deita para que os outros passem. Quando se levanta, reclamam. Queremos conforto. O bonzinho, então, veste a capa de tapete e se prostra de novo. Essa é a mentira. O mundo agradece sua bondade enquanto ela serve, e pisa sem remorso quando ela atrapalha. Boazice como moeda falsa. Aparentar bondade rende troféus sociais, garoto educado, funcionário do mês, mas não compra respeito. Respeito nasce de relevância, não de obediência. Maquiavel ensina que virtude, força estratégica, vale mais que virtude folclórica. Quem confunde uma com a outra troca espada por flores num campo de guerra. Exemplo real. A reunião onde o bonzinho some. Você já reparou? Na mesa de decisões, o colaborador que diz sim a tudo raramente influencia rumos. Ele é ouvido e esquecido. O colega assertivo que diz não quando precisa, conquista espaço e pauta o futuro. Não se trata de grosseria, é clareza de posicionamento. A síndrome do favor eterno. Favores constantes viram direito adquirido. O pode contar comigo, sem limites, ecoa como decreto. Estou sempre à disposição. Pessoas testam fronteiras. Se não encontram muro, constroem seus castelos em terreno alheio, o seu. Maquiavel alertaria. Quem entrega sem custo ensina que vale zero. Exercício prático. O primeiro, não consciente. Hoje mesmo, identifique um pedido que rasga seu tempo, mas não soma valor. Responda com elegância. Desculpe, não consigo. Observe a reação. A maioria se adapta. Quem não se adapta estava usando você. Bondade, vergonha e manipulação. Sociedade ensina que negar é ser mal. Culpa é ferramenta de controle. Sempre que sentir culpa ao impor limite, pergunte: quem se beneficia da minha culpa? Se a resposta não for eu melhoro, é manipulação. Maquiavel, ao separar moral de política, livra você da chantagem emocional. Síntese do bloco. Bondade sem critério não é virtude, é falta de virtude. O homem que não aprende a dizer não constrói a própria prisão, tijolo por tijolo, com boas intenções. Parte 2. A moral cega. É uma prisão moral como ferramenta de domesticação. Desde criança você aprendeu que ser bom é se anular. A moral foi vendida como bússola, mas muitas vezes foi coleira. Maquiavel não rejeita toda a moral. Ele denuncia que serve para domesticar. Segundo ele, o mundo não é governado por santos, mas por estrategistas. Quem usa a moral como escudo absoluto
perde o jogo da realidade. Símbolo: a gaiola de ouro. Imagine um pássaro preso numa gaiola de ouro. A moral cega é isso: confortável, bonita, mas limitante. Você canta bonito, é elogiado, mas não voa. Maquiavel ensina que a verdadeira liberdade começa quando você escolhe quais regras seguir e por quê. O problema de ser sempre justo, tentar ser justo com todos o tempo todo, é o caminho mais rápido para a exaustão. Há quem aproveite sua busca por justiça para te sugar. Maquiavel dizia: o príncipe que deseja ser sempre bom verá sua ruína entre tantos que não o são. Exemplo: o gestor bonzinho. Um líder que quer agradar a todos acaba agradando a ninguém. Evita demitir o funcionário tóxico para não parecer cruel, mas compromete toda a equipe. Resultado: perde a autoridade e sufoca os bons. A justiça total se torna injustiça prática. A falácia da pureza. O moralismo cego busca pureza absoluta. O homem tenta ser perfeito, imaculado, irrepreensível, mas isso é impossível e perigoso. Quem busca parecer puro demais, esconde a própria sombra. E quem esconde a sombra, vive reprimido. Maquiavel, assim como Jung, sabia: aceitar a sombra é parte do poder verdadeiro. Ética estratégica. Maquiavel não prega o mal. Ele propõe uma ética da realidade. Ser ético, para ele, é alinhar meios aos fins, sem ingenuidade. A moral cega tenta agradar todos. A ética estratégica busca resultados sustentáveis. O homem lúcido não se pergunta: isso é certo? Pergunta: isso fortalece meu propósito sem destruir minha alma? Exercício prático. Reveja sua bússola moral. Liste 3 princípios que você tenta seguir todos os dias. Agora pergunte: esses princípios me fortalecem ou me aprisionam? Reavalie. Moral sem propósito é âncora sem navio. Síntese do bloco. A moral cega não é virtude, é anestesia. Maquiavel propõe uma moral consciente, alinhada à realidade. O homem que pensa com lucidez cria seus próprios valores e deixa de ser manipulado pelos alheios. Parte 3. Sua bondade está sendo usada contra você, quando ser bom vira ser útil. Existe uma linha invisível entre ser bom e ser útil. O problema é que muita gente não sabe, ou não quer, enxergar essa linha. Quando você é sempre disponível, gentil e compreensivo, há quem interprete isso não como virtude, mas como oportunidade. A bondade é lida como fraqueza por quem caça vantagens. Símbolo: o servo disfarçado de herói. Você acredita estar salvando o mundo com sua generosidade, mas por trás do olhar grato das pessoas está o conforto de saber que você nunca vai dizer não. Você não é um herói, é um servo fantasiado. E o pior: muitas vezes nem percebem que estão te usando, porque você se ofereceu. O ciclo do abuso silencioso. Quem se acostuma com sua bondade ilimitada, começa a cobrá-la. Se você ajuda uma vez, é gentil. Se ajuda sempre, vira obrigação. A omissão de um favor vira agressão. A bondade, nesse ponto, se converte em contrato não escrito. Um contrato onde você paga com energia, atenção e tempo, sem cláusula de saída. Exemplo: o amigo que sempre precisa. Você tem aquele amigo que só aparece com problemas, só liga quando está mal, pede conselhos, favores ou apenas desabafa e desaparece. Você pensa que está sendo um bom amigo, mas está sendo um reservatório emocional. Quando precisa dele, não tem retorno. Porque o ciclo é unilateral. Você foi reduzido à função, à carência por aprovação. Muitas vezes, essa bondade sem limite nasce de um desejo inconsciente: ser amado. A aprovação se torna vício. Você sorri quando queria gritar, diz sim quando queria fugir e se sabota para manter o bom papel. Maquiavel diria: o desejo de ser amado é natural, mas quem se torna escravo dele será abandonado no primeiro vento. Exercício simbólico: o espelho da aprovação. Coloque-se diante do espelho e pergunte:
Eu agiria assim se ninguém estivesse me observando? Se a resposta for não, você está vivendo para agradar. E quem vive para agradar, deixa de viver por si. A armadilha do Salvador. Você quer ajudar, mas ajudar demais te transforma em bengala emocional dos outros. Pior, alguns não querem se curar. Querem plateia para o sofrimento. E você, quanto mais se envolve, mais se prende. A armadilha do Salvador é mortal. Você queima sua luz tentando acender quem não quer sair da escuridão. Exemplo prático. O relacionamento onde você carrega os dois, você faz tudo. Acorda cedo, trabalha, ouve, compreende, perdoa. Mas o outro não se move, não cresce, não retribui. Pior, começa a te cobrar mais. Maquiavel seria direto. O excesso de doação gera desprezo. Quando você vira chão, o outro esquece que você é humano. Síntese do bloco. Sua bondade está sendo usada contra você, porque você ofereceu demais por medo de parecer menos. E agora, a única forma de recuperar o respeito é parar de se vender como fonte infinita. O respeito nasce quando a fonte seca, e quem ainda estiver ali merece seu verdadeiro valor. Parte 4. Ser temido ou amado? Maquiavel responde: o dilema eterno do poder. Maquiavel não foge da pergunta que ninguém quer responder. É melhor ser temido ou amado? Ele responde com frieza estratégica. É desejável ser ambos, mas se for preciso escolher, é mais seguro ser temido. Por quê? Porque o amor é volátil. O temor, quando bem administrado, é estável. O amor depende da emoção dos outros. O respeito imposto pelo temor depende de você. Símbolo: a espada e a flor. A flor é bela, mas murcha. A espada, quando visível, impõe limites. O ideal é ter as duas, mas nunca esconder que carrega a lâmina. Quem só exibe flores vira alvo de espinhos. O temor como limite, não como violência. Temer alguém não significa odiá-lo. Significa respeitar sua presença, medir palavras, evitar abusos. O temor, nesse contexto, não é tirania, é fronteira. Maquiavel não propõe o medo destrutivo, mas o medo funcional. O medo que impede que passem por cima de você. Exemplo: o chefe respeitado versus o chefe bonzinho. O chefe bonzinho quer ser amado, ri de tudo, aceita tudo, evita conflitos. Resultado: vira marionete dos subordinados. O chefe respeitado impõe limites, fala pouco, mas com firmeza, e, curiosamente, é mais admirado. Porque o respeito nasce da clareza, não do agrado. O erro fatal: querer ser amado a qualquer custo. Quem quer ser amado por todos se torna manipulável. Muda de ideia para agradar, cede princípios por aprovação. Esse homem não tem identidade, tem um cardápio. Ele se adapta ao gosto do outro, mas perde o próprio sabor. Maquiavel sabia: o homem que se ajusta demais desaparece. Reflexão simbólica: o espelho rachado. Toda vez que você tenta agradar a todos, um pedaço seu racha. Aos poucos, o espelho se quebra. Você já não sabe quem é, só sabe quem esperam que você seja. A arte de ser estrategicamente temido. Ser estrategicamente temido é ser imprevisível com elegância, é não ameaçar, mas deixar claro que você tem limites, é não gritar, mas falar pouco e agir muito. O verdadeiro poder não está na violência, mas na aura de que você é alguém com quem não se brinca. Exercício prático, sua frase limite. Crie uma frase que represente sua linha de respeito, algo como: comigo, respeito é mínimo. Sem ele, não há conversa. Use essa frase com serenidade nas situações em que perceber que estão te testando. Quem a ouvir saberá que você não é paisagem. Síntese do bloco. Maquiavel não te manda ser cruel, ele te manda ser claro. Quem quer ser só amado, será abusado. Quem aprende a ser respeitado, mesmo que custe aprovação, dorme em paz com a própria integridade. Parte 5. A arte de não se explicar. O vício de se justificar. A necessidade de explicar cada decisão nasce do medo de desagradar.
Quem vive se explicando, vive pedindo desculpas por existir. Maquiavel não perderia tempo com isso. Ele sabia. Quem se justifica demais, entrega poder. Quanto mais você fala, mais espaço dá para que te julguem, questionem, diminuam. Símbolo: o eco que enfraquece. Imagine um grito lançado num vale. Se você repete esse grito muitas vezes, ele volta fraco, distorcido, irreconhecível. Assim é sua voz quando você insiste em se explicar. Perde força. O silêncio, às vezes, protege mais do que 1000 palavras. A explicação como confissão, quando você se justifica sem que tenham perguntado, parece culpado. Explicar demais é como confessar algo que ninguém pediu. O excesso de fala pode transformar convicção em dúvida. E mais, dá ao outro o terreno psicológico para te dominar pela retórica. Exemplo: o convite recusado. Você diz: não vou poder ir porque tenho que ajudar minha tia, levar o cachorro, terminar um relatório e ainda... Tudo isso soa como desculpa esfarrapada, mesmo sendo verdade. Agora diga apenas: obrigado pelo convite, mas não vou poder. Firme, seco, sem detalhes. Isso é presença. O silêncio como arma. Maquiavel enxergava o silêncio como ferramenta de domínio. Quem fala pouco faz o outro projetar. Quem não se justifica gera dúvida, respeito, curiosidade. O silêncio controlado não é passividade, é estratégia. É como o general que observa antes de atacar. Exercício simbólico. O desafio do não seco. Durante 24 horas, toda vez que disser não, diga sem justificativa. Apenas não posso, não quero, não farei. Observe a reação. Você vai perceber, a maioria aceita, e quem não aceita revela que não te queria, mas te usava. O direito de ser enigmático. Você não deve ser um livro aberto. O mistério protege. Maquiavel sabia que o poder também reside no que se oculta. Explicar tudo é se expor demais. E tudo que se expõe demais perde valor. Um homem de presença é aquele que deixa perguntas no ar, não respostas excessivas na mesa. Exemplo simbólico: o perfume que se mantém. O perfume marcante não é aquele que se sente o tempo todo. É aquele que passa e deixa uma dúvida no ar. O que foi isso? O mesmo vale para sua postura. Fale pouco, marque muito. Síntese do bloco. Quem se explica demais se perde de si. Maquiavel te convida ao domínio da presença firme e silenciosa. Não se trata de calar, mas de escolher o que vale ser dito. O homem que domina o próprio silêncio faz o mundo falar sobre ele, sem abrir a boca. Parte 6. A estratégia de ser subestimado. O poder oculto da aparência modesta. Maquiavel já ensinava, às vezes, parecer menos do que se é. É uma vantagem. Quem se mostra poderoso demais vira alvo. Quem aparenta menos observa o jogo em silêncio, age quando ninguém espera. Ser subestimado é uma estratégia que engana o inimigo e confunde os manipuladores. Símbolo: o lobo vestido de ovelha. Enquanto todos protegem-se do lobo que uiva alto, esquecem do que caminha calado entre as ovelhas. O poder real não precisa se exibir. Ele cresce em silêncio até o momento de agir. E quando age, ninguém entende de onde veio a força. O excesso de brilho cega. Você mesmo. Quem vive tentando brilhar perde a percepção. Gasta energia demais em aparência, validação e reconhecimento. Maquiavel sabia. Ostentação é convite ao ataque. O verdadeiro estrategista sabe quando esconder sua mão. O brilho que vale é o que ilumina por dentro, não o que ofusca os outros. Exemplo prático: o profissional discreto. Há um tipo de pessoa que não ostenta, trabalha em silêncio, observa o ambiente, evita holofotes. Quando fala, é cirúrgico. Quando age, é preciso. E quando se impõe, todos se calam. Esse é o homem que entendeu a arte de ser subestimado e usá-la a seu favor. O erro de querer impressionar. Quem vive tentando provar algo aos outros
está sempre refém da opinião alheia. Maquiavel diria: quem quer parecer demais se perde do que é. O verdadeiro respeito nasce da consistência silenciosa, não da tentativa constante de impressionar. Reflexão simbólica. O pássaro que canta para si. O pássaro mais livre não canta para a plateia. Ele canta porque está vivo. Sua melodia é dele, e por isso é respeitado. Não seja o homem que precisa de aplausos para existir. Seja o que impõe respeito só por estar inteiro. Como usar a subestimação a seu favor? Deixe que pensem que você não entende. Observe em silêncio. Colete informações. Espere o momento certo. Quando for agir, surpreenda. O mundo ama pré-julgar, e você vai usar isso como escudo até o dia que quiser mostrar sua verdadeira força. Exercício prático. O teste da invisibilidade. Escolha uma situação onde normalmente tentaria mostrar seu valor. Desta vez, fique em silêncio. Observe, ouça, anote, analise quem precisa ser visto e quem já tem presença sem precisar falar. Aí está seu modelo. Subestimar é a melhor forma de se preparar. Síntese do bloco. Maquiavel te ensina que quem não precisa provar nada já venceu metade da guerra. A subestimação, quando consciente, é estratégia. O homem perigoso é o que parece inofensivo, e quando age, ninguém vê de onde veio o golpe. Parte 7. O poder da indiferença. A armadilha da reação emocional. Todo manipulador sabe, se você reage rápido, reage fraco. A emoção é território do descontrole, a indiferença, ao contrário, é estratégia. Maquiavel via no autocontrole uma forma de domínio. O homem que não reage, avalia. E quem avalia antes de agir, governa. Símbolo: a estátua no meio da tempestade. Enquanto tudo ao redor é vento, grito, fúria, ela permanece imóvel. O poder dela está na ausência de reação. Isso confunde, desequilibra e silencia. O mesmo vale para você. A indiferença estratégica desconcerta quem tenta te controlar. Quando você se importa demais, perde. Quem se importa com tudo, se machuca por tudo. A sensibilidade é bela, mas quando mal direcionada, vira fraqueza exposta. Maquiavel não era insensível, era seletivo, e é isso que se espera de você, que aprenda a escolher o que vale sua emoção. Exemplo prático. A crítica nas redes sociais. Você lê um comentário venenoso, sente raiva, quer responder, provar algo, mas quem responde, alimenta. Quem ignora, mata de fome. O silêncio frente ao ataque é uma declaração. Você não é digno do meu foco, e isso vale ouro. O que é indiferença estratégica e o que não é? Indiferença estratégica não é frieza, é foco. Não é falta de sentimento, é domínio interno. O homem indiferente estrategicamente tem paixões, mas as governa. Ele sente, mas escolhe o momento e a intensidade. A indiferença não é ausência de alma, é presença de mente. Reflexão simbólica. O castelo fechado. Um castelo não deixa qualquer um entrar. Para atravessar seus muros é preciso merecimento. Sua atenção deve funcionar da mesma forma. Cada emoção sua é um quarto do castelo. Quem não honra, não entra. Como praticar a indiferença poderosa? Você não precisa se vingar. Você não precisa explicar. Você não precisa convencer. Quando você deixa de tentar controlar a narrativa e passa a controlar sua reação, você vira dono da situação. Maquiavel sabia. O jogo do poder se ganha no campo invisível, o psicológico. Exercício prático, o atraso calculado. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, respire. Conte até 7 antes de reagir. Nesses 7 segundos, você reconstrói sua postura. E talvez descubra que nem vale a pena responder. Essa pausa vale mais que 1000 argumentos. Síntese do bloco. Indiferença é o silêncio que grita autoridade. O homem que domina sua emoção não é frio, é perigoso, porque nada o desequilibra, nada o apressa, nada o obriga, e por isso tudo nele impõe respeito. Parte 8.
O legado do homem que impõe respeito. O que fica depois que você vai embora? O respeito que você impõe não está no que você fala, mas no que você deixa. Maquiavel sabia que o verdadeiro poder sobrevive à sua ausência, e o homem que impõe respeito de verdade não precisa mais gritar. Ele cala a sala apenas ao entrar e ecoa mesmo depois de sair. Símbolo: o rastro na pedra. A água constante fura a pedra. O homem que constrói respeito diariamente, com postura, silêncio, limites e lucidez, deixa marcas que o tempo não apaga. Quem o conheceu, nunca esquece. Respeito ou medo? A diferença está na integridade. O verdadeiro respeito não nasce da intimidação, mas da coerência. O homem que fala pouco e cumpre, que não finge ser o que não é, que assume suas escolhas sem se desculpar, este homem é lembrado como uma rocha, firme, confiável, inabalável. Exemplo prático: o mentor silencioso. Você talvez já conheceu alguém assim, que não dava sermão, não pedia nada. Mas só de estar por perto, você queria ser melhor. Não por medo, mas por honra. Isso é legado, e legado é o que diferencia um homem comum de um homem necessário. A masculinidade do respeito. A cultura atual confunde masculinidade com agressividade. Maquiavel, no entanto, pinta outro retrato. O homem íntegro que domina a si mesmo, que sabe calar, agir e impor presença. Esse sim é perigoso. E o perigo não está na ameaça, está na solidez. Reflexão simbólica: o fogo que aquece e queima. A masculinidade do respeito é como o fogo. Pode aquecer um lar ou consumir uma floresta. Depende de como você o usa. Mas uma coisa é certa: ninguém ignora um homem em chamas. Sua presença é sentida, mesmo em silêncio. Você quer ser querido ou lembrado? Há uma pergunta que Maquiavel, se vivo hoje, jogaria na sua cara. Você quer ser querido por todos ou respeitado por poucos? Porque a busca por ser querido destrói a alma. Já o respeito é conquista de quem soube pagar o preço. Exercício simbólico. Escreva sua lápide. Escreva. Parece mórbido, mas é profundo. Escreva como gostaria de ser lembrado. Aqui jaz um homem que... Complete. Se o que escrever não tem nada a ver com como vive hoje, está na hora de mudar. O legado começa agora. Síntese do bloco Maquiavel nos ensinou a jogar o jogo do poder, mas com lucidez, não crueldade. O verdadeiro homem respeitado não é o mais forte, nem o mais barulhento. É o que soube moldar sua presença até que ela falasse por ele. O mundo não precisa de mais bonzinhos. Precisa de homens que sabem o peso da própria sombra. Pare de pedir licença para existir. Você chegou até aqui, não por curiosidade, mas porque algo dentro de você, talvez esquecido, talvez adormecido, reconheceu a verdade por trás de cada palavra. Você está cansado de se calar, cansado de tentar ser aprovado, cansado de andar com a cabeça baixa esperando ser notado. Maquiavel não era um monstro, era só um homem lúcido o bastante para enxergar o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. E ele te entregou hoje não um manual de maldade, mas um mapa da lucidez masculina, um convite a parar de pedir licença para existir. Você não precisa se tornar cruel, mas precisa se tornar inteiro. O respeito não se pede, o respeito não se implora, o respeito se impõe, com postura, silêncio, limites e presença. Se esse conteúdo te cutucou, te incomodou ou te acordou, então ele cumpriu seu papel. Agora é com você. Se quiser que mais homens despertem desse sono moral, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comente abaixo qual das 8 lições mais te impactou. Sua voz pode ser a fagulha que outro homem precisa para acender o próprio fogo. Nos vemos no próximo vídeo, mas até lá, ande em silêncio, fale pouco, imponha muito.